Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E esse episódio tem o patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. Isso aí, gente. Você quer acompanhamento terapêutico, infantil, adolescente, adulto, idoso, temos isso lá. Temos neuroavaliação, avaliação para cirurgia bariátrica, avaliação para vasectomia. Orientação profissional, terapia de casal. Isso. Não é? Toda a parte psicológica, Isso. né? Tem lá. Temos profissionais prontos para lhe atender. É isso aí, o contato está aqui, é só chamar que a gente atende. Isso, e hoje estamos com uma convidada. Vamos falar sobre maternidade e o mundo profissional, né? O lado A e lado B da mulher. Vamos lá aqui com Mona Lisa Ernesto. Psicóloga, não é, Mona Lisa? Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Se apresente para nós, novamente. Novamente, porque ela já é uma conhecida nossa, né? Veio aqui antes, quando Camila estava aqui também, né? E agora ela está voltando para contar uma nova fase da vida dela, né? Os altos e baixos, e tenho certeza que você vai se identificar. Pois, oi gente, eu sou Mona Lisa Ernesto, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou especialista em desenvolvimento humano e organizacional, minha formação é psicologia organizacional, a base, e eu estive aqui, né, eu estava vendo um podcast, duas convidadas que voltaram e eu estou voltando aqui, eu estive em 2022, vivendo, né, compartilhando de uma fase muito importante para mim. Foi o episódio 36, é só procurar no YouTube do Papo e Mente. E hoje, ela já tem mais de 80, né? O último foi 82 episódios. Exato. E são 2 anos de compartilhamento, né? 2 anos disseminando informação. Um nicho de psicologia, mas a gente vê que os assuntos abordados aqui são diversos e tocam, né, em diferentes pontos. Eu adoro acompanhar, eu passo mais de um dia porque eu vou e pauso, não consigo assistir direto, né, o episódio na íntegra, mas a cada vez que eu assisto eu gosto de ir anotando e quantos aprendizados vão surgindo. E vou relembrar um aprendizado que eu tive da outra vez que eu vim aqui. A Eduarda falou. Eu estava compartilhando, né, das dificuldades e tudo mais, falando de expectativa versus realidade. E falava que eu fazia o meu máximo, né, diante das demandas e dos papéis que eu ocupava. E você falou, não dê o seu máximo, faça o possível. Porque o possível, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, é mais saudável. E hoje eu faço o possível, dentro das demandas, dentro do espaço que eu ocupo, dentro das múltiplas funções e papéis. Eu sou administradora do meu lar, né? Tenho carreira na área de administração, mas eu sou hoje administradora do meu lar. Sou a responsável por organizar e fazer tudo do dia a dia, do cotidiano, menos um dia na semana, que eu conto com o apoio de outra pessoa. Então, minhas manhãs são dedicadas ao gerenciamento da minha casa, das minhas crianças, à refeição. Toda a lógica da dona de casa. Estou chamando de administradora da minha casa, do meu lar, mas é dona de casa. Sou eu. Turno, manhã. E à tarde é o turno que eu tenho para fazer as minhas múltiplas atividades, seja profissionais, seja de qualidade de vida, atividade física. Que eu estou inserida no meu projeto Vida Longa Saudável, né? Uhum. Tem uma analogia que escutei de uma pessoa e faz muito sentido para mim. Ele disse que está fazendo consórcio e eu paguei a primeira parcela do meu consórcio. Estou há 46 dias no universo paralelo chamado Academia K. Eu tenho acompanhado, eu sou prova. E esses 46 dias têm sido, assim, transformadores, né? Eu me reencontrei enquanto indivíduo. Eu vou falar sobre a maternidade, que é o foco aqui, mas vou falar sobre Mona Lisa, né? Eu me reencontrei enquanto indivíduo, com gostos, com vontades, com necessidades, para além do materno, que é importante para mim, é essencial, mas eu não sou só mãe. E hoje eu sou uma mãe melhor para eles porque eu estou uma pessoa melhor. E essa relação é muito fruto da maternidade. O que é que o maternar vai trazendo de melhoria, de impulsionamento? Os meus filhos, né, chegaram na minha vida como 2 grandes marcos temporais de crescimento, assim, saltos evolutivos. Eles desenvolveram em mim potências que eu nem sabia que eu tinha. 2017 foi um grande salto e 2020 foi outro tanto. E hoje tem reflexo. E eu entendo que tudo é uma preparação. Estar aqui hoje, né? Esse encontro foi remarcado 2 vezes.
E hoje, especificamente, foi um dia difícil. De manhã, madrugada e manhã, foi um dia muito difícil. Mas eu entendo que tem uma necessidade de ser hoje, né? Talvez minha fala, naquela outra data, fosse mais voltada para uma realidade distante da minha. E eu percebo que quanto mais próxima de mim, mais eu consigo chegar nas pessoas, né? As pessoas dizem, você expõe demais, Mona Lisa. Você não sei o quê, Mona Lisa. Mas é porque para mim tem sentido. Eu sei do meu propósito, né? Eu sei. Por mais que aos olhos externos, né? Sou julgada, sou rechaçada, sou. Quem não é? Quem não é? Mas eu aprendi nas raízes, no discurso da inauguração, que a árvore frondosa, ela atrai a atenção. E quando ela atrai, ela é soltando pedra, né? Isso. Apedrejada, eu acho. E é isso. E não é por vaidade que eu tô dizendo. Porque aqui eu sei do meu tamanho. Eu sou um instrumento. Eu sou um instrumento trabalhado, feito barro, moldado, lapidado, para chegar onde eu estou hoje, fazendo o que eu faço e conseguindo acessar, né, espaços, conexões e oportunidades que eu nem né, das minhas melhores intenções eu imaginaria. Por exemplo, a primeira vez que foi remarcado aqui, na véspera, eu fui convidada para participar enquanto debatedora de uma entrevista com Juliana Figueiredo, que localmente conhecida como primeira-dama, que já esteve aqui, acompanhei ela, falei a ela que eu tinha visto ela sozinha, depois ela enquanto casal, né? Ela pessoa. Lá, o intento do programa era político e tal, falar dela enquanto primeira-dama. Mas as minhas perguntas é sempre no sentido do humano. Porque é isso que eu vejo. O meu olhar é direcionado para isso. Por mais que eu tente me policiar para não estar falando de mim, já estou falando. Porque é natural para mim. E eu não vejo isso como errado. É o meu jeito de ser. E o meu jeito de ser, né, existe há 37 anos. Por bem ou por mal. Lapidado, sim. A maternidade foi um grande potencializador de transformações. Eu sou mãe há quase 7. Eu vivi 30 anos de uma vida que eu nem me lembro mais. 30 anos de uma vida que eu parei assim, o que é que eu gostava? Tô redescobrindo. O que é que eu gostava de ouvir? O que é que Mona Lisa de 16 anos, quando eu comecei meu relacionamento com meu marido? O que é que Mona Lisa de... E por que eu tô fazendo isso? Porque eu estou em processo de acompanhamento psicoterápico. E para acessar essas camadas de mim, eu preciso de alguém que olhe. Eu passei muito tempo sendo a minha própria terapeuta. Deu certo por um tempo. Por um tempo deu certo. Mas aí chegou um momento Deu certo porque tava jogando pra debaixo do tapete, né? Mulher, tava jogando. Eu fazia a minha voz de consultante, a minha voz de... Enfim, deu certo por um tempo. Mas aí, quando eu me permiti acessar minhas vulnerabilidades e fragilidades mais severas, assim, mais viscerais, foi quando eu comecei a mudar, né, a lógica como eu me via. E essas tônicas de carreira e maternidade falam de mim desde que eu me entendo na psicologia. Desde que eu entrei na universidade, nas primeiras disciplinas, eu dizia que eu não queria clinicar, porque eu não me via num contexto clínico. E as pessoas, na minha época, só falavam em clínica. Hoje em dia não é muito diferente, mas lá, em 2006, era muito forte. E na UEPB só tinha clínica ou organizacional. Social era fraquinho, educacional era pífio. Então, só tinha 2 principais. E eu escolhi, desde sempre eu escolhi a organizacional. Porque eu via uma lógica de ter o olhar humano dentro de uma organização, dentro de um contexto. E é onde eu atuo atualmente. A minha prática profissional, sou psicóloga organizacional, consultora, né, vinculada ao Sebrae, tenho feito trabalhos nesse espaço de potencializar o desenvolvimento humano, através de palestras, de treinamentos ou de avaliação psicológica, né? Sou formada em perfil comportamental. Então, são esses espaços. E o mundo da psicologia organizacional é muito vasto. Às vezes, na universidade, a gente não sabe a dimensão. É verdade. Não sabe, não conhece. E eu só conheci a dimensão da psicologia quando eu fiz um MBA em consultoria organizacional. Quando eu fui, né, após formada, eu pensei, e aí, já posso trabalhar como consultora, né? Sou psicóloga, assim, mas eu não, para mim não é assim que funciona, né?
Tinha as questões de idade, tinha as questões de externar ser mais nova do que sou, de expertise, muitas questões. E que estão sendo resolvidas em processo. Mas, quando eu fiz o MBA em consultoria organizacional, abriu minha mente, assim, de uma forma. Eu conheci o coach, que é discutido quando a gente vê na psicologia, mas dentro do contexto organizacional faz muito sentido. Não estou questionando substituir terapia, psicoterapia. Eu estou falando dentro de um olhar, do meu olhar, né? Do meu lugar de fala. Do lugar de fala. E o meu lugar de fala é esse. Então, foi lá que eu conheci outras possibilidades e conheci o Sebrae. Fiz, olha, que parceria interessante, eu quero ser consultora do Sebrae. E eu quis em 2016, só consegui em 2020, depois do meu menino, que eu me lancei de fato, né, a novos desafios profissionais. Então, 2017, 2020, o nascimento, a chegada deles foram molas, assim, molas. Eu fui lá e voltei por eles, com eles. E sem eles eu não estaria aqui hoje. Nem falando sobre carreira e maternidade. Não estaria. Foi fácil? Ah, o quê? Chegar aqui. Chegar aqui e conciliar tudo isso? O que é fácil na vida, Paula? O que é fácil? Nunca recebi nada de caído no meu colo, de mão beijadas. Sou uma pessoa privilegiada, Nasci em uma família com condições de me oferecer a melhor qualidade de educação, de oportunidades, de experiências, certo? Para além dos meus pais, fui uma pessoa que encontrou um parceiro de vida na adolescência, que crescemos juntos, nas carreiras e na vida, né? Nossas graduações foram próximas, então nossos processos de crescimento também foram em consonância. Mas não é fácil. Não é fácil crescer sozinho, não é fácil crescer com o outro. Imagine esse processo de evolução, que é individual, mas que envolve e impacta outros, né? Diretamente e indiretamente. Sim. Hoje em dia, para organizar e gerenciar os meus desejos, né? O que me move enquanto indivíduo, enquanto profissional, eu preciso lidar com concessões. E não é fácil. Ser mãe que precisa se ausentar por 1 turno, 2 turnos de um dia, tipo, sair de casa com o menino dormindo, voltar para casa, já aconteceu deles estarem quase dormindo. Meia hora de diferença, eu esperei, porque se eu chegasse, né, ia fazer aquele boom do vulcão, se eles me vissem. Então, já aconteceu, de eu sair com eles dormindo e literalmente voltar para casa com eles dormindo. E não é fácil. Não é fácil para uma mãe de criança pequena. Não é fácil para uma mãe de criança grande. No doutorado, eu tenho, né, hoje, conheço várias outras mães. Quando eu entrei na minha turma, numa turma de 13, somos 4 mulheres e só eu era mãe. Então, a minha realidade, eu entendia que eu precisava guardar para mim. Eu estou no mundo da administração. Meu doutorado é em administração. E eu tentava ser aquela aluna exemplar. Tem 10 coisas para ler. Leio 10 ou leio 9, né? E bota aquela uma no tapete. E eu me dava ao máximo para que o meu lado humano não aparecesse. Porque eu entendia que lá naquele mundo majoritariamente masculino e com outra realidade, com outra cabeça, a maternidade não ia ser bem aceita. Mas quando eu comecei quando eles começaram a aparecer, tô na tela, vem um, vem outro, pula, eu vou fazer o quê? A tela tá aberta, a tela tá ligada. Eles foram passando a ver que existiam, né? Para além de Mona Lisa, Reframe, existiam outras pessoas no meu entorno. E foi sendo natural, né? Um ou outro professor, a gente sabe, né? É pessoal. Mas um ou outro tem uma aceitação maior do que... E a gente vai seguindo nessa trajetória. Eu vou falar em homens, né? Que auxiliam. Uma pessoa muito importante dentro da minha conciliação de carreira e maternidade foi o antigo coordenador da universidade. Da universidade particular, onde eu trabalhei. E, na época, eu era professora, já, um sonho realizado, que eu só consegui com o nascimento, a chegada da minha menina. Eu era professora da UFCG, no departamento de administração, lecionando psicologia organizacional. Eita, que legal. Introdução à psicologia, minhas disciplinas,
e Psicologia das Organizações. E eu era, assim, realizada. Aulas à tarde e noite. Em tarde e noite, de manhã eu conseguia ficar toda na rotina, né, dedicada à minha menina. Quando eu entrei lá, ela tinha 6 meses. São 6 meses dela e 8 meses do meu menino, quando eu entrei em doutorado. E eu estava feliz da vida, com essa lógica, né, de tempo, de qualidade. As aulas eram turmas fechadas, turmas fechadas, né, a lógica da grade curricular da Universidade Federal é diferente da Universidade Privada. E eu feliz da vida. Aí surgiu uma oportunidade de lecionar também no privado. Eu fiz, ai, meu Deus, Senhor, eu queria. Aí, será que isso vai me dar mesmo agora? Aí fui. E no meu primeiro dia de aula, meu primeiro dia de trabalho, minha menina adoeceu. Foi a única vez que ela foi internada. Até hoje, ela tem 6 anos, completou 6 anos em dezembro. A única vez que Sofia foi internada foi no meu primeiro dia de aula na universidade. Eu dei uma aula e meia, avisei, né, que a escola estava me chamando, entrando em contato comigo. E ele fez, vá, não se preocupe. E como o meu horário já era fechado antes, ele condensou as minhas disciplinas. Eu tinha 2 dias, eu acho que era manhã e noite. 2 dias, carga horária cheia, né? Ele fez, vá. Aí a gente ficou, ela precisou de soro, ficou internada. Saiu perto do meu horário da noite. A gente saiu às 6 e pouca e o meu horário da noite era 7, eu acho. Eu fiz, eu tô saindo agora. Ele fez, vá pra casa. Fique com ela. Quando ela estiver melhor, a gente conversa. Aí, quando eu cheguei lá pra conversar com ele, né, eu fiz, eita. Ele vai dizer, oi, Mona Lisa. Chama Mona Lisa. Aí eu fiz, oi, Bruno. Aí ele fez, e aí, como é que ela tá? Eu fiz, não, tá melhor, agora tá melhor. E aí, como é que você vai fazer nas próximas semanas, não sei o que, das aulas? Eu fiz, Bruno, você vai me deixar aqui? Né? Imaginei os alunos reclamando, enfim, o que eu sei, que já era uma disciplina que estava sem professor há algum tempo, eles estavam aguardando, estavam com conteúdo atrasado, tem toda uma história por trás, e ele viu o meu humano. Bruno, maravilhoso. Beijo, saudade, esperamos você aqui. E a Com cada certeza. oportunidade eu digo isso, porque se não tivesse ele enquanto gestor, no papel de gestor, me acolhendo enquanto mãe, eu não seria professora de vocês. Não teria sido. Não teria. Oh, meu Deus. E de outros tantos que eu vejo, e eu sou uma professora muito orgulhosa dos meus alunos, porque eu vejo pessoas em desenvolvimento, né? Estive com o Adolfo, semana retrasada, eu acho, ele ministrando um curso sobre o método de perfil comportamental ABA. Ele estava no auditório da Uninassal, compartilhando o conhecimento dele. Ele agora é coordenador, preceptor, e o quanto que eu vi, eu fiz, Adolfo, eu sabia que você ia ser brilhante. Eu só não imaginava que ia ser tanto. E ele lá, assim, ó, condomínio, com conteúdo, mudando, impactando outras tantas vidas. De crianças, eu sei de 2 famílias especificamente que ele impactou, de crianças que têm uma demanda, que precisam de uma atenção maior, e ele vai e consegue entregar esse humano. E trabalhar com o humano, ver o humano, não é todo mundo que consegue. Nem dentro da psicologia. E, Mona Lisa, a gente tá falando, né, do lado humano. Então, vamos falar um pouquinho desse lado humano aí, de mãe de 2, doutoranda, é assim que a gente fala, né? Doutoranda, mãe de 2, consultora do Sebrae. E para dar conta disso daí, cadê a Mona Lisa? Como que foi esse processo todo? Foi fácil, Mona Lisa? Eu vou voltar ao meu fácil. Esse fácil. Ela é fácil. Porque é fácil pra ela você. gosta dessa palavra. Ela gosta dessa palavra. É porque eu gosto de cutucar, às vezes, né? Assim. Como foi, é interessante, né, perceber, né, falando de mim novamente. Mona Lisa, indivíduo, aí Mona Lisa, mãe de 1, Mona Lisa, mãe de 2. Eu fui reassistir vídeos antigos meus. Aí as pessoas, tá te escutando, mas eu fiz, tô estudando, tô analisando aqui. E o quanto que algumas coisas se mantêm. Outras tantas mudaram, mas alguns marcos são recorrentes. Da Mona Lisa, professora, com uma criança pequena, em pandemia, com 2 trabalhos. Da Mona Lisa, professora grávida, com uma criança pequena. Da Mona Lisa, nasceu. E agora? Com 2. Eita, e aí? Entrou no doutorado. Eita, que legal! E são várias fases, várias Mona Lisas numa Mona Lisa só. E para encontrar essa hoje que eu sou, né? Essa que a versão que eu apresento, que eu lanço. Nesse momento, Nesse momento,
Estamos Nesse sempre em momento. constante evolução e construção. E eu digo que nunca é cedo, nunca é tarde. Tudo tem seu tempo. E o meu tempo, eu tenho sentido, né? Deus falando comigo já em algumas oportunidades e conexões que meu tempo tá chegando. O meu lar. Eu me imaginava, eu falando dos meus 30 anos, né? Lá atrás, da minha vida de 30. Eu imaginava que o meu lar, com os 30 anos, era entrar no doutorado. Eu só queria entrar no doutorado e depois eu queria viver a maternidade. Porque para mim havia uma separação, uma cisão. Não tinha isso de ir. E eu sei hoje que eu só estou onde eu estou por conta do meu ir. É carreira e maternidade. A Filhos no Currículo, que é uma consultoria que eu conheci, traz muito essa lógica da parentalidade. E o quanto que pensar essa associação... Não, eu não tenho como... Eu tô aqui, mas eu não tenho como colocar tudo lá fora, numa caixinha. Eu entrei aqui, agora eu sou Mona Lisa... Tô conversa, tô dando entrevista, o que for. Não, tá tudo aqui em mim. Tá aqui no celular que eu olho, tá aqui na lembrança que eu sei de tal hora, tá, né, das programações. Mas gerenciar essa Mona Lisa, mãe de 2, nesse processo, para encontrar essa versão que eu tenho hoje, lapidada, forjada a ferro e fogo, eu precisei me perder, né? Me perdi de mim. E ao me perder de mim, eu percebi o impacto direto nos meus filhos. Eu não tinha ânimo para fazer as coisas mais básicas, né, da nossa rotina doméstica. Então, começou a gerar efeitos neles. E uma vez minha menina disse alguma coisa, eu ri por alguma coisa, ela fez, mamãe, a senhora não ri com a gente. Eu fiz, oh meu Deus, eu não rio com meus filhos. O amor é tão grande, mas eles não percebiam. Eu não mostrava a eles isso. E por que eu não mostrava? Porque o lado B da sobrecarga, única responsável por gerenciar a rotina de casa, de escola, do que falta, do que comprar, para onde vai, com quem vai, banho, comida, dormida, era eu. E essa obrigatoriedade de funções foi tirando o prazer de estar com eles. Era literalmente uma obrigação. Eu dormia nessa fase. Eu dormia com a minha mais velha, que tem o hábito, né? Minha gestação foi atípica, então ela tem um ciclo circadiano. Ciclo circadiano. Isso, bonito nome. E isso aí, muito... que eu sei que tem efeitos da minha lógica. Então, ela dorme mais tarde e acorda mais tarde. Então, era o dia todo em função da menina que dorme tarde e do menino que acorda com o sol. Piscou uma luzinha, ele já disse que chegou o sol. O menino quer acordar. Quem é Mona Lisa nesse meio de tempo? Acorda com um, E dorme com o outro. faz tudo, porque daí ele dorme de novo, porque criança dorme, né? Adulto não volta a dormir. E só dorme com a outra. Eu era uma pessoa irritada. Era uma pessoa sem paciência. Era uma pessoa que perdeu a vivacidade. O brilho. Eu perdi meu brilho. Eu fazia tudo assim. O que eu tenho que fazer? Quem me via na porta da escola, deixando as minhas crianças, parecia uma doida descabelada. Do jeito que eu tava em casa, eu pegava o menino e botava na escola e vinha pra casa agradecer as 3 horas que eu ia passar sozinha. E não é fácil dizer isso. Porque eles são a minha maior potência. Eles são a minha razão de viver. Mas naquela época, que eu chamo de deserto, daí você entende e dê o nome que você quiser dar. No meu deserto, foi um deserto longo de 6 meses. 6 meses que eu não era a mãe que eu queria ser para os meus filhos. As lembranças que estavam ficando neles, eu fiz, o que eles vão lembrar de mim lá na frente? Que legado eu estou deixando? Dentro de casa. Fora de casa é uma coisa, mas dentro de casa, para eles que são os principais. Eles que são os principais. Fulano, cicrano, empresa, isso é secundário. E quando eu percebi que para eles eu não estava sendo quem eu queria ser, foi quando eu comecei a pedir ajuda. Eu pedi ajuda para resolver a minha demanda acadêmica. Eu não sabia andar sozinha do lugar que eu estava. Eu tinha muito material para ler e não lia nada. Abria milhões de abas no computador. Nem desligava meu computador, porque se eu desligasse eu ia perder. Eu abria um texto, 2, 3, deixava tudo abertinho. Procurei uma assessoria de escrita acadêmica. A primeira coisa que a mulher falou, feche tudo. Uau. Feche. Eu fiz, mas mulher, minhas coisas, eu tô pra ler. Se você não leu até agora, fecha. Bora? Fecha. E eu fechei tudo.
Final de semana? Não é. Eu saía encangada com o computador para todo lado. Todo canto que eu ia, levava meu computador. E ela fez, final de semana é livre. Cumpra suas demandas durante a semana. Começou a estipular a carga horária. Eu pedi ajuda. Nossa primeira reunião foi dia 7 de dezembro. Aniversário de Sofia, né? É a data que eu me tornei mãe. Em 7 de dezembro, a gente teve a primeira reunião. Ela me deu um método. E eu comecei a operacionalizar dia 11. 11 de dezembro, eu comecei com 2 bloquinhos de 60 minutos, que era o tempo que eu tinha na minha rotina doméstica na época. 2 bloquinhos de 50 minutos. Meia hora é pouco tempo? Depende pra quê. 50 minutos era o que eu tinha. Então, foi assim que eu comecei a minha caminhada a sair do meu deserto acadêmico. E dia 15 de fevereiro eu entreguei o meu trabalho. Mudei de tema, de pesquisa. Então, toda uma leitura nova para fazer. E ao mudar de tema, foi quando tudo começou a fluir. Hoje, a minha tese eu falo sobre alta eficácia da liderança e gestão de talentos. E ao ler no processo, dizia, professor, eu tô encantada, eu tô apaixonada. Eu me apaixono fácil. Mas, não que seja fácil, mas eu entrei no mundo das atividades físicas e me apaixonei por um monte de atividades. Aí faço um monte, mas eu sou complexa, deixa ela. Descobrindo autoconhecimento, Deixa né, gente? ela. Aí, quando eu entreguei, dia 15, né? 60 e poucos dias. 60 e poucos dias. Fiz agora. 60 e poucos dias de escrito, eu entreguei um trabalho com 84 páginas. E é um trabalho que eu sabia de fragilidades, pontos específicos que precisaria. A banca pontuou, né? Sinalizou esses pontos de melhoria. Mas foi um trabalho que foi avaliado também positivamente pelo conceito, pela abordagem, pela forma como foi entregue. Eu fiz, Senhor, muito obrigada. Ele me deixou viver 6 meses de um deserto que eu não via mais saída para me forjar, literalmente. E eu me vejo como um barro, né? Um barro novo, um vaso novo. E ao usar, né? Usou meu filho, usou meu orientador para começar a me tirar. Aí eu fiz meus passos, né? Nada vem de graça, mulher. Tem que andar caminhando que se faz o caminho. E comecei com a escrita acadêmica em dezembro e dia 5 de janeiro comecei a minha terapia. Por desencontros de datas, de agenda. Tentei voltar para que eu estava o ano passado, mas eu tinha abandonado, né? A cirurgia. Aí ela não tinha mais vaga. Ela estava com outras demandas e não tinha para mim. Me indicou uma outra pessoa. E dia 5 de janeiro foi a nossa primeira sessão. Então, de 5 de janeiro a hoje, até hoje, né? Eu tenho semanalmente um encontro comigo mesma. Não é nem com ela. Ela é um instrumento, né? Ela está ali para extrair, né, pontos específicos e me ajudar a me entender. E eu digo que foi a melhor escolha que eu fiz, né? Pensada, racionada e motivada por eles. E quando eu faço coisas por eles, eu faço com mais sentido, né? Com mais vigor. Uhum. Mas, por exemplo, a academia eu faço por mim. Mas eu tenho feito também tal, né? Tentando equiparar tal qual eu faço por eles também por mim. Porque eu sei que eu sou importante. Uhum. E eu não achava que eu era. Em novembro, eu não comemorei meu aniversário. Eu vou comemorar o quê? Qual o sentido de estar vivo? Aí, em agosto, eu fiz 10 anos de casada. Eu vou comemorar o quê? Primeiros sinais, né? Primeiros sinais. Agosto, novembro. Aí, eu falo datas porque para mim são marcos temporais. E quando foi dia 15 de fevereiro que eu entreguei o trabalho, eu comprei um bolinho e fui comemorar com as minhas crianças, na saída da escola. Aí, alguma pessoa veio, né? Viu eu sozinha com 2 crianças e fez, vamos cantar parabéns pra ela. Aí a Sofia fez, minha menina fez. No aniversário dela não, é porque ela entregou o trabalho. Eu fiz, sim, meu amor. É tudo. Em fevereiro foi quando eu comemorei de fato a entrega disso, que era muito importante pra mim, que tava me travando lá atrás. E comemorei a minha vida com eles em fevereiro. Aí as pessoas me viram as fotos, me dando parabéns e tal. Eu fiz, mas porque meu aniversário é em novembro. Mas porque fez sentido, né? Reacendeu em mim a vontade de renovar minhas bodas de casamento. Em processo ainda, né? O noivo está sendo
convencido. Mas eu disse a ele que eu não queria festa, mas eu quero as bênçãos, né? Estou assiduidamente, a cada domingo, frequentando a casa do Senhor, dentro da minha fé. E foi um processo também, né? São vários processos em paralelo que eu tenho vivido. E cada um aponta de uma forma. É a Beata. Não, a Beata. O que tá me chamando de Beata? Porque você só... Não, eu estou indo à igreja. Me deixa. Qual o problema? Me deixa. Oxi. Assim, coisas que a pessoa vai ouvindo, sabe? Mas que eu ouço, né? Porque entra aqui, sai por aqui. Mas eu não guardo pra mim. Antes eu guardaria. Mas eu entendo que é do outro. E a gente só dá o que a gente tem. Não tem a lógica do transbordar? A gente só transborda do que nos preenche, do que nos enche. E eu tenho transbordado o amor de Deus porque é Ele que tem me preenchido. Se não fosse Ele, né, a primeira centelhinha de luz a me tirar de onde eu estava, e foi uma coisa assim tão inesperada, eu não sei explicar. Como até final de novembro eu não tinha nada, academicamente falando, que era uma das maiores, né, barreiras psíquicas. Eu não tinha nada. Contei com o auxílio, né, da consultoria acadêmica, da minha psicóloga, literalmente pegando na minha mão, cada um de um lado. E eu fui andando, sobre orientação de quem era de papel, e eu entrego a demandas semanais. É para fazer isso essa semana. Pá, faço. Faço. Eu não tinha muita a lógica do todo, que eu estava fazendo por etapas. Sabe a roda girando e você... Tem um ditadinho que diz, né? Ajustando a roda enquanto ela gira. Era eu. Aí, no final, quando eu ia ler, eu fiz, nossa, saiu isso tudo. Não explico. E eu falo, de fato, eu considero como um milagre. E o meu milagre é meu. As outras pessoas não precisam compreender. Mas dentro do meu milagre, eu entendo que tem um propósito. Por isso que a cada oportunidade que eu tenho falado, seja lá nas minhas redes sociais, semanalmente eu gravo conteúdo criticado também, mas semanalmente eu faço. Porque ali é um espaço onde eu encontro para compartilhar e servir. Eu estou compartilhando o meu tempo, a minha experiência, reflexões, e a cada vídeo que eu faço, uma ou outra pessoa me dá um feedback. Eu fiz, chegou em alguém, mais alguém além de mim. E eu vejo Deus me falando, é esse o caminho. O caminho é esse. Criticada por quê? Por ser eu. Tu acha, mulher? Por ser eu. Incomoda? E não incomodava. Quem não incomoda? Incomodava. E eu gosto de fazer analogia que eu era presa. E agora que eu tô solta, quando eu era presa lá atrás, sofrendo calada, poucas pessoas me ofereceram a mão. Ou poucas pessoas viram o que eu passei. A primeira pessoa que percebeu foi o meu orientador. Porque eu tinha prazo, tinha tempo, e ele estava vendo em mim, visivelmente, a cada semana, em orientação, que eu não estava bem. Mas agora que eu tô solta, que eu estou solta no sentido de livre, não livre do mundo, mas livre de amarras que eu tinha antes, de mim mesmo, todo mundo quer apontar o dedinho para mim. E são dedinhos diversos espaços, dedinhos me apontam. Agora, lá atrás, para me oferecer a mão, eu não via. O dedinho que aponta para mim, eu não via me oferecendo uma mãozinha, não. E eu faço essa analogia. Agora que eu tô solta, me deixa, gente. Deixa a menina ser feliz. O que é que custa? Incomoda a felicidade. E eu tenho percebido que certas coisas eu nem compartilho mais, porque incomoda. Eu tenho vivido transbordamentos e milagres diários. Na quinta-feira santa, foi um dia assim, marcante, um dia de um grande milagre meu. Não compartilhei, não expus, porque eu sei que não é para todo mundo. Aliás, eu compartilhei no privado. Caminhei para várias pessoas. Eu disse, eu tô compartilhando com você, porque tem sentido para mim. Alguém disse, já tá na rede social. Eu fiz, não tá. E não vai estar. Porque essa lógica aqui, né, de exposição, minha rede social é profissional. A minha conta é profissional. Mas tem muito do humano porque sou eu. Uhum. É um profissional não CNPJ, é um profissional Mona Lisa CPF. Então, é de cunho. E eu tô mudando a minha abordagem no meu perfil. Não sei se as pessoas veem, mas a mim não me interessa. Não me interessa, porque eu sei
né, da lógica. Eu sei porque certas ações eu tenho feito, diário, semanal. O que eu faço? Para mim tem sentido. Eu estou imbuída de um movimento, né? Não tem um desenho, não tem um script, mas eu sei, né, de passos. E ao olhar externo, isso né, é mal visto, é questionado, é subjugado, mas é do outro. O que é meu continua sendo meu. Eu sou responsável apenas pelo que eu faço, e é uma escolha. Quando eu escolho estar em contato com vocês, eu ofereço o meu. Vocês oferecem o de vocês. E se mistura. E depois se separa. E cada um leva disso, do que escuta, do que vê, o que lhe convém. Ninguém está doutrinando e dizendo, faça isso, faça aquilo. O que eu tenho dito é minha história. Eu gosto de me ver como uma contadora de histórias. E nada melhor do que eu mesma para contar a minha. Fulano Cicrano conta. Né? Contava aqueles alunos que fusticavam em sala de aula falando da pessoa. Tem. Na vida também tem. E fustica do outro. Eu conto a minha história, porque eu sou um piloto. Eu estou protagonista. Não estive por muito tempo. Mas ao assumir esse lugar, essa posição, essa postura, eu dou a tônica do que eu quero que saibam da minha vida. Eu falo muito da minha vida, mas eu não falo tudo. Falo muito, falo. Mas certas coisas continuam no privado. Porque certas coisas são, né, do círculo fechado. E, Mona Lisa, desse contato com seus filhos, dessa nova caminhada, né, autoconhecimento, que a gente pode dizer, eles antes não percebiam que você não sorria. E agora? Como que mudou efetivamente? Dê um exemplo pra gente do que você pode dizer, poxa, não fazia isso e agora eu tô conseguindo. Acho que talvez o exemplo mais próximo, né, foi ontem, né? Eu tinha um desafio culinário a fazer, deu uma proposta que eu faço parte e comecei a fazer. Eu fiz, vamos, meu menino tava dormindo, então eu só tava acordado ela. Aí eu fui gravar, ela fez, depois vocês preocupam, não sei se ainda vai estar no ar. No show. Ela fez, agora é o momento mãe e filha. Eu fiz, sim, meu amor. Que a gente vai fazer uma receita, que a gente vai fazer uma lojinha. Eu fiz, eita, mulher, calma. A empreendedora. Calma. E todo um processo, né, de misturar. Eu quero abrir o ovo, abrir. Então, foi um momento, o menino estava dormindo com o pai, né, demanda deles. Ok. Demanda deles. E eu estava acordada e chamei ela para me ajudar na receita. Então, ela veio toda super empolgada. Prendeu o cabelo, vestiu a roupinha e tal. E eu percebo que coisas, né, são momentos que eu oportunizo com cada um deles, porque são necessidades diferentes. Tem uma pessoa, Cássia, que ela fala em potinho do amor para cada filho. E cada um deles tem demandas particulares. A demanda do menino é uma e a da menina é outra. Dos meus filhos especificamente falando. Então, tendo um tempo de qualidade com cada um deles, eu percebo que a gente é uma família mais sorridente hoje em dia. Uma família mais feliz. Uma família que cria oportunidades. Antes era só obrigatoriedade de escola. Agora a gente vai, tem programação. Ontem teve aniversário. Vamos, feliz da vida. Adoro aniversário. Me chama para aniversário de criança. Levo eles para brincar. E minha menina disse, eita, mamãe, vai ser bom. Enquanto a gente brinca, a senhora conversa com as suas amigas. Eu fiz, mulher? Será que vai acontecer isso? E ela já entende, né? Ela tem se desenvolvido assim num nível de empatia que eu fico surpresa, né? O menino tem suas demandas, é menor e tal, a fase, né? Próximo aos 4 anos, que tem dificuldades, que tem, né, particularidades, mas ela tem uma compreensão, assim, uma capacidade de compreender, que eu digo, meu Deus, muito obrigada. Por serem quem são meus filhos e por me tornar uma pessoa mais sábia, né? Antes eu pedia paciência e me ensinaram que se você pede paciência, Deus vai te dar situações para você testar a sua paciência. Mulheres, eu não tinha mais. Não tinha mais. Porque as situações eram muitas o dia todinho. Aí hoje, toda vez que tenho uma dificuldade, eu peço sabedoria. O Senhor me dá sabedoria, o Senhor me dá sabedoria. Aí Ele me dá. Aí tá, eu tomo a ação, né? Sou uma mãe que antes eu queria ser muito amiga dos meus filhos. Mas eu vi que isso era o caminho errado. Eu sou uma mãe que sou mãe deles, que eles têm que seguir ordens e orientações, que tem uma voz terna e gentil, né? Mas quando eu preciso dar ordens, eu mudo a voz, né? Aquela persona mais... Você não chama o nome completo, né? Não, nem chamo, porque o menino já é conhecido como nome e sobrenome, porque tem mais de um na turma, então ele já se sabe que é Matheus Vasconcelos. É o primeiro sobrenome, então ele chega em casa, meu nome não é Matheus. Eu fiz, meu nome é Matheus. E teve uma época que ele só se chamava de Vasconcelos. Eu fiz, seu nome não é esse. Esse é o sobrenome, e ele quer ser chamado agora de
teu. Eu fiz, não é seu nome, é seu apelido. Mas são mundos que coexistem, né? Coabitam. E a gente vai vendo, né? Ela, minha menina, na alfabetização, sendo alfabetizada agora, aprendendo letras, descobrindo esse mundo encantador das letras, que me encanta desde criança. Eu sou uma pessoa da inteligência, né? Humanas, dessa inteligência, é o meu foco. O pai da inteligência lógica e matemática. Então, atividadezinhas de tarefa de casa, que agora tem muitas, de contas, coisas. Vai fazer com o papai. Dessas coisas de escritinho, faz comigo. E entender isso também faz parte de um processo de crescimento. Eu não preciso saber de tudo. E nem vou saber de tudo. Só de inteligência são 9. Espacial não é a minha forte e nem lógico matemática. Tudo bem. Tudo bem. Preciso dela? Preciso. E aí, te vira. Vai lapidar através de situações, né, que te promovam essa aquisição. Mas são intra e interpessoal. É a minha. De outra pessoa já não é. Então, essas particularidades a gente vai percebendo com esse olhar para dentro, com esse olhar para si. Eu já sabia. Já tinha essa noção, esse conhecimento. Mas a cada vez mais, né, eu gosto de falar de mergulhos. Cada vez mais que você mergulha em você mesmo, você vai deixando mais nítido, mais claro, mais translúcido aquilo que está lá escondidinho. Ou que só você sabe, ou que nem você sabe às vezes. Por que é isso? E nem você às vezes tem consciência. E se for falar sobre consciência e inconsciência, diz, né, a teoria que nós humanos somos 90% inconsciente e 10% consciente. Isso tudo aqui que é humano é 10%. Imagina acessar 100, ou imagina acessar 90. Tem um filme aí, Lucy, que ela consegue potencializar a capacidade e vê lá o que vai acontecer com Lucy. Quando ela sai dos 10% de consciência e consegue chegar, acho que ela consegue chegar nos 100% de consciência. Lucy. L-U-C-Y, com a galeguinha, acho que é Scarlett Johansson. E... É curiosa. Vai atrás pra ver o que acontece com Lucy. Quando ela consegue atingir um nível, assim, exponencial de consciência. Nossa, acho que a pessoa pira. Tu acha? Vai lá, mulher. Vai lá, não vou dar spoiler, não. Vai lá. E isso tudo, a gente fala do humano, do indivíduo. A gente fala de contextos, de relações, de conexões. Uma conexão que surgiu para mim depois de ter assistido vocês foi com Carlete. Sim. Assisti ela aqui, ela veio na inauguração da clínica. Isso. Abordei ela, eu não tinha assistido o episódio dela ainda, né? Tava na minha lista de pendências. Falei com ela, né? Senti uma conexão. Depois que eu assisti o episódio, eu falei, mulher do céu, tua história é muito parecida com a minha história. E pontos, eu fiz... É uma mulher que tem me aberto uma direção, um olhar para o espiritual, para o divino. Eu falei, mulher, eu te conheci pelas meninas. Ela falou de mim recentemente no episódio que ela fez. E eu vejo Deus, sabe? Os lugares que ele me coloca, aquele convite, foi o primeiro convite que eu recebi para vir numa clínica de inauguração, de ex-alunos. Eu fiz, olha, Senhor, eu sou importante. Eu me senti importante. Não que eu não seja, mas eu me senti, né? Aquilo que é de dentro, mas também que é de fora. E eu fiz, olha, eu sou importante. Aí tinha uma reunião, fiquei acompanhando uma reunião do movimento que vai acontecer agora em maio, da saúde mental materna. Depois a gente vai falar sobre isso. E acompanhei a reunião e depois vim pra cá. Eu fiz, olha, eu parava assim, ficava desfrutando dos convidados musicais. Eu fiz, Senhor, eu tô aqui, olha que legal. Tocando sax, que era o que eu ouvia com os meus 16 anos. Kennedy, falei até o moço que tava tocando, o profissional que tava tocando. Aí eu fiz, olha, eu ouvia isso. E eu tenho feito essas redescobertas e muitas conexões, sabe assim? O intuitivo, que eu sei que não é intuitivo, que é Deus, né, soprando no nosso ouvido, tem sido muito forte para mim, né? E tem me mostrado muitas coisas que minhas lentes foram limpas. Não é à toa que eu tenho evitado usar óculos. Aquelas lentes são antigas. As novas lentes de quem eu sou agora têm me mostrado coisas que eu não via antes. E eu fiquei assim sentada, só escutando o moço do sax e o moço do violoncelo. Escutava a família, enfim, muitas coisas que é quem eu era lá, que ficou perdida, né? No tempo, no espaço e no mundo. E que eu tenho trazido para mim. Hoje mesmo, né? No momento de estresse, de situação, né? E aí, vai me atrasar, vai dar problema do que foi o caótico, minha madrugada e manhã. Comecei a botei Kennedy pra tocar. Fiz, me relaxa.
me relaxa. Eu estava me arrumando e escutando ele. Porque são pontos, né, de memória afetiva que que hoje retratam lá de trás. E são coisas que a gente vai atualizando, vai mudando, vai readaptando, mas continua sendo eu. E eu tenho me gostado mais agora, né? Fiz um ensaio profissional essa semana passada. E são coisas que o fotógrafo viu. Ele já tinha me fotografado, né, o ano passado, com família, já tinha uma história. E ele conseguiu capturar a essência da essência, né? É retratista, como chama, né? A modalidade de trabalho dele. E ele fez uma especificamente que eu olhei assim, eu tô vendo meu olho brilhando na tua foto. E meu olho brilhou na foto quando eu segurei o meu menininho. E ele percebeu e fez, né, poses nesse contexto. Tá brilhando assim, ó, tá literalmente a luzinha saindo do meu olho. Porque lá eu falei, eu vim fazer um ensaio profissional. Aí eu fiz, tá dentro do escopo profissional. Ele fez, tá sim, olha aqui, ó, essa pose, essa. Mas tá eu no inteiro. Tem a demanda profissional e tem também o Mona Lisa, essa complexidade. Eu gosto de dizer que eu sou complexa, porque eu sou complexa e tenho muitos interesses. E às vezes as pessoas, novamente, não entendem. Acham que eu devo focar só numa coisa. Eu fiz mesmo, né? Direcionei, por exemplo, para entregar em fevereiro. De dezembro a fevereiro. Meu único foco foi esse. Mas eu não tinha vida social. Eu passei dezembro, janeiro e fevereiro enfurnada em casa, escrevendo, lendo, escrevendo. Quando eu entreguei, não era para entregar? Tá entregue. Quando eu entreguei, a primeira semana qualifiquei, dia 29, né, que ainda era demanda, a primeira semana de março eu me dei férias. Sabe aquelas férias que você espera o ano todo para tirar? Eu tirei. O que foi que eu fiz? Fiz uma imersão na academia. E eu transformei isso, o meu período de academia, num estudo científico. Tinha um método. Na hora, quando eu estava vivendo, assim, eu ia intuindo novamente, né? Eu ia intuindo e fazendo. Depois que terminou, aí eu já tenho que escrever, porque tá ali um trabalho acadêmico. Eu estava, enquanto, né, aluna, empolgadíssima com a academia, mas tinha cientista ali em mim. Mas as pessoas só viam uma analisadorinha que tava aqui, ali. Tu já tá aqui, tu tá ali, tô lá. Bike riding, tô. Fit dance, tô. Hidroginástica, tô. Natação, tô também. É um projeto científico. Não, nem era na época. Mas eu entendi que tinha um propósito, né? As pessoas questionavam, eu falei, não, tem um propósito, né? Por que só vive na academia agora, mano? Porque tem um propósito, me deixa. Deixa. E fiz várias atividades, escolhi agora, tenho as minhas de preferência, né? Já sei o que eu gosto. Quando eu entrei, eu queria fazer tudo. Eu passei um dia 4 horas seguidas na academia, porque teve aula disso. Eu queria fazer uma aula de 4 horas. Aí eu fiz a de 3, a de 2 e a de 1. Não, de 1 não tem não, de 2. 2, 3 aulas. Aí eu entrei lá pra fazer Eu entrei lá pra fazer yoga e pilates. Eram os meus 2 carros-chefe. Assim que eu entrei, no primeiro dia, o homenzinho, o supervisor disse, e musculação, você vai fazer quantos dias? Eu fiz, você tem intenção de fazer quantos dias? Eu fiz, eu não tenho intenção de fazer musculação. Ele fez, como é que você veio pra uma academia e você não vai fazer musculação? Eu falei, mas moço, não é meu interesse. Ele fez, mas é importante. Aí eu escutei as várias vozes que, né, já falaram comigo da importância da musculação. Eu testava a musculação. Hoje eu gosto. E hoje eu faço. Aí eu falei, ele falou, quantos dias você quer fazer? Eu fiz 2. Ele fez 2 é pouco. Eu fiz, bote 3. Da minha semana, 3 dias, segunda, quarta e sexta, são atividades, são dias destinados à musculação. E outras coisas, né? Mas tenho tentado mudar, né? Pela lógica toda de rotina, e fazer 2 práticas por dia. Então, quando é segunda, já é um dia de musculação, e uma outra, que hoje eu não consegui fazer, pelos percalços do dia, mas eu fui treinar. E já chegou o dia de eu ir pra academia só pra fazer a musculação, só pra treinar. Eu fiz, nossa, Mona Lisa, tu tá diferente. Uma nova Mona Lisa. É porque as pessoas costumam querer colocar as outras pessoas dentro de uma caixinha, como convém a elas, né? E quando a gente tá fora da caixinha, incomoda.
Não é? E eu Quando a me gente coloquei toma o também. controle da nossa vida, né? Quando a gente não... Tira o controle da quando a mão gente do diz assim, outro. eu não quero ficar nessa caixinha que você está me impondo. Nessa época eu era coadjuvante. Alguém me colocou lá e eu ficava porque eu já estava lá, né? É confortável. Uma zona de conforto. Você aceita, você, né? Eu fui ficando. Quando eu resolvi sair de lá, ter voz, porque nesse meu tempo de 6 meses eu fiquei emudecida. Redes sociais, ninguém me via. Quando me via, alguém disse, Montalisa, tá sumida. Eu fiz, sim, estava mesmo. Mas não estava só sumida das redes sociais. Eu estava sumida de mim. Ali era só uma consequência, um reflexo. E eu agradeço a cada um que veio falar comigo no privado. Mas tá tudo bem? Não te vejo mais. Porque eu tinha uma assiduidade grande. E eu parei. Tirei do celular para não ter o aplicativo mais. Eu só olhava pelo computador, mas aí não dá para postar. Então eu olhava certas coisas, mas não era, né? Eu não me mostrava. Aí hoje em dia, quando eu me mostro, as pessoas estranham que eu tô me mostrando demais. Mas é uma fragilidade minha, sou sim uma pessoa exibida, mas exibida num bom sentido, que tá sendo trabalhado. E tá tudo bem. E tá tudo bem, deixa ela ser feliz. Deixa ela ser feliz, Deixa o jeitinho dela, com as coisinhas dela. Mas aí, se você for olhar meu Instagram, eu falo muito, mas apareço pouco. Eu falo muito em imagens, em texto, em escrita. A minha cara, de fato, não é constante. Porque não é esse o meu intuito. O meu propósito é outro. O meu propósito ali na rede social e nos outros espaços que eu tenho ocupado é outro. Estou alicerçada em compartilhar e servir. E se minha experiência, minha voz pode ajudar outro que escuta, de alguma forma, esse é o meu ganho. Não sou monetizada. Né? Tá ganhando quanto? Já não ganho 1 centavo. Porque ali não é para isso. Não é pra isso. Falando em compartilhar e servir, fala pra gente do projeto de saúde mental materna. Olha, agora, a gente já tá em metade de abril, né? Em maio, a gente tem um mês todo dedicado a ações voltadas à promoção de saúde mental materna e visibilidade dessa causa. Chama de Maio Furta Cor. É um movimento que é nacional, que é internacional, surgiu na pandemia, 2021, eu acho, por uma médica e uma psicóloga, Nicole e Patrícia. Elas, no contexto delas, do Rio Grande do Sul, perceberam a necessidade de falar sobre, né, cada mãe no seu contexto doméstico, né, isolada em pandemia. E aí? E elas começaram a perceber elementos. Aqui em Campinas o movimento existe há 3 anos, faço parte desde o ano passado, e são práticas diversas. Vai ter um dia, uma ação social no Parque da Criança, uma marcha, onde eu faço o convite para todas as mães. O slogan da campanha é uma mãe leva a outra. E 2 mãozinhas, né? 2 pessoas, 2 mãozinhas. Uma mãe leva a outra. E dentro dessa lógica de uma mãe leva a outra, uma rede é fortalecida. Eu fui convidada, depois de compartilhar as minhas dificuldades de relato com o desmame. Olha só como as coisas se encaixam quando você para. Eu vim pra cá e compartilhei o que na época que eu vim a primeira vez. E quando ela viu meu relato, ela fez, por que você quer participar? Eu fiz, de quê? Eu fiz, olha, saúde mental materna, me importa. O nome do movimento é Saúde Mental Materna Importa. Já fui à TV o ano passado, esse ano já estive na rádio, disseminando, colocando essa pauta em evidência. Aqui em Campinas a gente já tem uma lei sancionada o ano passado, uma vereadora, Carol Gomes, né? Botou lá na Câmara e o prefeito, ele sancionou. Então, desde abril do ano passado, a pauta da saúde mental materna está dentro da assistência pública, dentro das políticas públicas. Então, é um movimento muito diverso. Vai ter um evento unificado de todas as instituições de ensino de psicologia, acho que no dia... eu não lembro o dia, 24... Tem um dia, a gente vai compartilhar as datas, tem um dia de todas as universidades, tem um dia eu estou à frente da organização da Feirinha do Empreendedorismo Materno. Que legal. E essa Feirinha do Empreendedorismo Materno conta com 15 mães empreendedoras que vão expor o seu trabalho. Seu pão.
Lá. Vai botar seu pão na É, o feirinha. Pão de Sofia. Não, O mulher, pão. não, tá fechado. Eita, Daiane! Eita, Daiane! Olha, Sofia. Eita, Aí, ó. Daiane! A lojinha, viu? A Achamos lojinha. sua lojinha. Eita, eu sou coordenadora do negócio. Aí, são 15 mães empreendedoras, cada uma com seu negócio específico, vão expor lá no Parque da Criança no dia da marcha. Então, são várias ações que vão acontecer em paralelo. Vai ter a feirinha do empreendedorismo, que provavelmente vai, né, vai ser no Parque da Criança, mas a data está sendo verificada. Vai ter a marcha, vai ter rodas de conversa, vai ter ações na, né, prefeitura, tem Casa da Criança, vários pontos de algumas ações da prefeitura. Tem esses maiores do movimento e são datas que visam a promoção falar, colocar em evidência e ouvir, né? Ouvir essas mães para que elas se sintam acolhidas. Porque dar vida a uma outra vida é por vezes visto como um milagre, como divino. E é. Mas aí ninguém consegue, por vezes, ver o lado B da maternidade. Se for uma maternidade atípica, como tem alguns pontos em comum, é ainda mais difícil. E ver a mãe nessa sua integralidade. Eu organizei um evento ano passado na Unifacisa, que eu dei o nome de Saúde Mental Materna, a integralidade do ser mãe. E tinha várias contribuições. É um movimento voluntário, apartidário, todas engajadas no movimento. Não recebem nada. Nem da organização, nem de quem vai compartilhar seu conhecimento. Vai ter oficina de contação de histórias. Tem várias práticas, são várias. A gente está no momento da organização, tem camisa, né? Se você quer contribuir, quer se tornar um patrocinador do movimento. Tem uma lojinha agora virtual, que tem caneca, que tem camisa. E toda a verba é revertida para o movimento. Né? Faixas, o movimento em si, para gerar. Tem cotas também de patrocínio que está sendo, né, só definida como vai ser estruturada, mas que a gente consiga, nesse mês de maio, a cada dia, oportunizar que muitas outras mães tenham acesso a refletir sobre elas, sobre si. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é. Não é fácil ser mãe e ser indivíduo, ser mãe e ser empreendedora, ser mãe e ser o que cada um seja. Cada um tem a sua dificuldade. Não é porque eu falo do meu lugar que eu não vejo a dificuldade da outra. E dentro das dificuldades, às vezes, são muito similares. Porque o universo materno tem disso. Você acha que acontece só com o seu filho. Aí tem um grupo de mães da escola que você vê, nossa, com dela e com dela também. Aí tem o grupo de mães, a rede de apoio de amigas. Quando eu entrei, né, no movimento um grupo que tinha 200 mães. 200 mulheres. Pra conversar. Eu fiz, nossa! Jesus! Mas Dá hoje- pra tu, Estevão, 200 mulheres, hein? Hoje em dia o grupo diminuiu. Tá mais coeso, tá mais enxuto. Mas você via, por exemplo, quando eu entrei no mundo materno, né? Sofia tinha 6 meses, e eu entrei nesse grupo, eu fiz, nossa, mãe de primeira viagem, insegura, com dúvidas, com questões. Vou compartilhar onde? Com outras mães. Que tinha mães já cada um com a idade da sua criança. E muitas estavam vivendo a mesma vivência, né? A mesma fase. Uma já era o segundo filho, mas essa agora tinha a idade da minha. E são realidades que a gente vai vendo que independe de casa, de contexto, por vezes de contexto social. É porque é da maternidade. Isso. É do materno. Aí eu escutei uma vez alguém perguntando, como é, Mona Lisa, que você, que é psicóloga, que tem um marido que é médico, como é que você chegou no fundo do seu poço que você estava? E eu parei para refletir sobre isso. Porque ali, eu não era CNPJ. Eu era apenas uma mãe. Um indivíduo que dentro das suas fragilidades tem dificuldades também. E eu, depois de ouvir isso, né, de pensar sobre isso, eu vi uma pediatra falando que ela tem uma pediatra para a filha dela. Porque ela é a mãe. Exatamente. Ela não consegue lidar com aquele afastamento necessário para cuidar. A menina tá chorando com febre. Ai, não, mãe. Receite isso, 10 gotas que vai dar certo. Ela é a mãe. Enquanto mãe, Tem outras as coisas emoções envolvidas. são mais viscerais. É. E isso tudo que é envolvido tira a consciência. 10,90. Tira.
Claro, não tem como. Eu sou psicóloga, sou pedagoga. Pedro faz terapia, né, com outra pessoa e tem professor de reforço porque não dá. Não tem condições. Porque não dá. Ali você está envolto com outras tantas demandas e questões. Ali sua função é outra e é mais importante. E eu descobri que eu gosto de brilhar fora de casa. Mas, né? Bastidores e palco. Mas dentro de casa é o lugar que eu tenho colocado enquanto prioridade. Sexta-feira, estávamos eu e meu marido na primeira saída pós-maternidade. 6 anos Sofia tem. Fomos assistir o show de Humberto Gessinger. Que delícia. A gente chegou, era... Pessoa que não tem experiência, né? Aberto os portões 9 horas. A gente chegou às 9h15. Perguntei ao carinha do som, que horas começa o Humberto? Ele fez 00:30. Eu fiz, eita, que legal. Vamos ficar em pé aqui esperando. A gente ficou em pé. Começou a banda a primeira atração, de 10 horas. 10h30 ligam, dizendo que Matheus tá chorando. Ele tava dormindo quando a gente saiu. Tava chorando, e nada acalmava. A gente só chamava pelo pai. Eu fiz, e aí, o Elton? É o nome dele. Tô dizendo o nome dele. E aí, marido? Aí ele fez, vamos embora. E a gente saiu. E é o ingresso sem retorno. É saída sem retorno. Humberto começou a tocar de 00:00, eu acho. 00:00 a gente já tava dormindo. Ele se acalmou, né? Tava os dois em casa, as crianças dormiram. Eu fui dormir. A primeira saída... Eu tive a experiência, em março, de ter uma primeira saída minha, enquanto indivíduo, né? Pós-maternidade. E essa seria a primeira nossa. E ele falou isso. Prioridade ao que é prioridade. Eles são e serão nossa prioridade. E eu saí assim, de coração tranquilo. Vejo vídeos e tal, mas olha, Bodurinho, tá, mas não é isso que fica. Aí ele falou, quando eles crescerem, a gente vai ter tempo pra fazer, né? Programações a 2 de casal. Mas eu nem criei muitas expectativas, porque a maternidade nem disso, né? Expectativa versus realidade. Foi um dia cheio de demandas, e a demanda da noite era nossa. Beleza. Um menino tinha dormido, a menina estava acordada, tinha um adulto responsável com eles. Então vamos, nos organizamos e saímos. E voltamos para casa. Chamou o Uber, aí ainda estava fila dobrando no quarteirão para entrar. Quando a gente chegou cedo, estava enchendo ainda o espaço. E daí o Uber fez, deu errado. Eu fiz, não, a gente tá indo. Aí ele fez, não, a gente tá indo pra casa. Porque lá a gente é imprescindível. Ali a gente era acessório. Seríamos mais 2 pessoas a cantar músicas que marcam a nossa infância, nossa adolescência. Nosso início de namoro. E que a gente voltou a ouvir porque estava se preparando para o show. E eu gosto do estilo, né? Eu gosto de ouvir. Ele tem 40 anos de carreira e meu marido escuta ele desde antes de a gente se conhecer, né? O Elton antes de Mona Lisa. Às vezes eu brinco, né? Tem Mona Lisa antes de Elton, que eu nem me lembro mais quem eu era. Eu tinha 16 anos. Se eu não me lembro com meus 30 antes da maternidade, eu vou ali com meus 16. Mas eu me lembro que eu era uma menina insegura, com muitos medos. Um grande medo meu era de multidão. Porque eu achava que num espaço com muita gente, eu ia ser pisada. Se eu caísse, né? Que a gente vai ouvindo e vai introjetando. Muito cheio, se eu me desequilibrasse, eu caísse, as pessoas iam me pisar. Era o meu medo. E meu marido, ele trabalha salvando vidas. E eu já disse, né, em outras oportunidades, que talvez a primeira vida, ou a principal vida que ele salvou foi a minha. Ele me tirou de uma vida de medos, de besteirinhas, de inseguranças, de uma mente pequena. E ele é a primeira pessoa que disse, vai, Mona Lisa. Eu disse, mas eu e agora? Mas eu não sei esse caminho. Eu falei, vá. Só vai saber tentando. O que eu tenho de emocional, ele tem de racional. Se você vê toda a minha emotividade, você imagina a racionalidade dele, é equiparada. Então, a gente cresce juntos desde adolescente, somos lapidados, mas ele continua tendo essa marca dele, que é dele, é própria dele. Como você tem a sua. Como eu tenho a minha. Eu falei da minha. Mas essa objetividade, isso que é... Sabe? Antes, não posso ir para onde, vai de ônibus. Não, que é isso, eu analisei de ônibus, né? No meu contexto doméstico inicial. Não, mas é perigoso, o menino vai... Oxi, olha o ônibus, vai. E não sei o quê, ó o Uber.
Nossa! Assim, a vida é mais leve. No início não foi fácil, falando de novo em fácil. Não foi fácil lidar com outra cabeça, com outra lógica de ver o mundo. Ele tem uma forma de educação, ele teve e quer passar para as crianças que é dele. Eu tenho a minha. Então, coexistir esses dois mundos em namoro, né? Foram 10 anos de namoro, até o casamento. A gente poderia casar com 8 anos de namoro, mas a gente escolheu só casar quando tivéssemos condições de nos manter. Afinal, começamos adolescente. Eu dependente dos meus pais e ele, né? Não tão dependente, porque ele já tinha outras fontes de renda. Porque ele tinha que correr atrás para poder ter também o mínimo. Para ele, né? Se manter. Ele estudou em João Pessoa. E foi criado e nascido a vida toda em Campina. E é uma pessoa que é destemida. Ele vê, assim, as coisas como um desafio. E ele é movido a desafios. Matemática. Sabe aquela mente matemática, racional, lógica, do xadrez, do isso, daquilo? É ele. Ele estuda jogos de xadrez, das jogadas. É a vibe dele. Foi o equilíbrio, né? Vocês dois ali, um complementa o outro. Eu olho assim, eu faço, o cavalo eu sei que é no L. Mas é um tipo... Sabe, é o tempo... Cada um tem seu tempo. O meu tempo é o meu tempo. Que eu invisto nas coisas que me são prazerosas. Eu invisto nas coisas que são prazerosas para ele. Mas até entender isso é fruto do desenvolvimento, da maturidade, do autoconhecimento. Crescimento, né? Sofrimento. Muitos. Até chegar onde se chegou. Poxa. Mona Lisa, a gente tá tendo que caminhar pro nosso final, infelizmente. Mas assim, da Mona Lisa do deserto que você chama, né? Dessa fase que você passou. Até agora, para quem está te ouvindo, que talvez esteja num deserto parecido, né? Que se identifica com a sua história, que também está vivendo o lado B da maternidade, o que você poderia deixar para essa pessoa que tá escutando a gente agora? Eu acho que... Mensagem, né? Eu acho que a mensagem principal é que a pessoa entenda que ela não está só. Eu achei que eu estivesse só. Por muito tempo eu achei. E eu via que as mãos que eu buscava para receber apoio não me chegavam. Pedi ajuda aqui, né? Dando sinais, e a pessoa não entendia. Não via, ou não queria ver. Eu fiz, meu Deus, eu tô tão só. Se eu for embora daqui, quem ia ficar com meus filhos? Eu pensei em coisas, mas eu parei para pensar depois, né? Pensando, mas se só sou eu por eles, aqui agora, eu não estando mais, quem vai ficar por eles? Aí eu pensei, aparece quem? Aí eu me lembrei de uma parte que eu falo, quando eu falo, né, na minha palestra sobre saúde mental materna, que ao morrer, a mãe morreu, uma amiga dizendo, né, que ao minha amiga morrer, o marido contratou 4 pessoas para dar conta do serviço que ela fazia. Babá, cozinheiro, não sei o que lá. 4 substitutas para ela, que era a mãe. Afinal de contas, você é a mãe? Você é a mãe? Quem pariu Mateus que balance? Eu tenho um Mateus em casa. Eu tenho um Mateus em casa. E eu percebi que eu não preciso estar 100% do tempo balançando ele sozinha. Ele não foi feito sozinha. E o pai não é babá. O pai é pai. Já escutei, né, em diferentes contextos, uma situação onde o pai fica responsável pelas crianças e ele dizer, hoje eu tô de babá. Mas não tá de babá, amigo. Você tá de pai. Por que é obrigação só da mãe, da mulher mãe, ficar de conta disso? Conheço um casal, assim, que é uma inspiração pra mim. A mãe está fazendo pós-doutorado fora do Brasil desde novembro. E o pai está com as 2 filhas aqui. O pai está cuidando das 2 filhas. Assumindo toda a lógica, a rotina cotidiana dessas 2 crianças. E ele é o pai. E ele sente o peso. Mas por que quando é a mulher a gente não pode falar que pesa? Se a gente abre a boca para dizer que tá pesado, mas gente... Mas você não é a mãe? Aí outra que é mais baixa diz, mas quando foi fazer você gostou. Mas é o quê, amiga? É complicado. É o quê, amiga?
Mas muitas vezes nós mulheres temos culpa, porque nos colocamos nesse lugar, né? Então a gente tem que aprender qual é o papel de cada um dentro de uma casa, né? Qual é o meu papel como mãe? Meu papel é esse, né? Qual o papel de pai? É esse. Eu não vou entrar nesse papel de pai. Eu não vou. Você tem que vir aqui, você tem que vir a fazer a sua parte, né? E a gente se sobrecarrega muito, né? A gente traz mais carga do que a gente tem responsabilidade, traz pra gente de forma cultural. Isso é algo cultural, né? Então a gente tem que abrir os olhos, porque isso nos adoece. A gente precisa saber os nossos limites. E entender uma coisa, que eu passei a minha vida achando que eu estava no controle de tudo, né? Eu que controlava tudo, eu que controlava ali os filhos, eu controlava a casa, mas a gente não tem controle de nada, nada. Deus está no controle de todas as coisas. E não importa o que a gente passe, não importa o que a gente viva, não importa se você se sente só, se se sente abandonada, se se sente injustiçada, se se sente... Seja lá o que for, Ele está disponível ao seu lado para suprir toda e qualquer necessidade sua, a qualquer momento. Aquela necessidade que a gente espera de um marido, que espera de uma mãe, que espera de um amigo. Essa expectativa sempre vai ser frustrada. A gente às vezes vai ter, mas muitas vezes será frustrada. Mas em Deus, em nosso Pai perfeito, você não é frustrado nunca. Nunca. E eu tenho vivido isso, né? Esse nível de conexão. Eu digo que eu era uma filha pródiga, voltei o ano passado, a minha quaresma foi transformadora, mas essa desse ano foi assim, surreal. E falou do deserto, né? Uma coisa que eu vivi, né? Mas aí depois que a gente usa a consciência para racionalizar, assistindo o Café com Verdade de Carlete, ela convidou um Moisés Ramos. E ele falou uma coisa que faz muito sentido para mim. No deserto, o tempo de deserto, ele é solitário. Porque é seu processo. Mas você não tá só, Deus tá lá te esperando. E quando eu achava que eu tava sozinha por esse tempo, depois que meus olhinhos abriram, né, que eu vi a luz diferente, eu vi que ele tava lá me esperando. Sempre. Sempre. E me permitiu viver, ele puxou a corda, sabe a tensão, quando vai até o máximo, ele deixou eu ir. Mas quando ele me tirou, foi uma coisa assim que eu não sei explicar. Quando ele me tirou, ele deixou. Sabe aquela coisa? Vou deixar essa menina aí, porque ela ainda não aprendeu. Aí foi me lapidando. Quando eu fiz, eu quero uma terapia, eu quero. Mas quando eu resolvi, de fato, final de novembro, foi quando ele disse, ela tá pronta. E ele me tirou. E de final de novembro até começo de janeiro, teve essas intercorrências, porque a psicóloga estava fora, estava, né, em viagem, férias e tal. E foram acontecendo outras coisas. Mas os meus marcos, né, eu gosto de datas, eu sou apegada a números nesse sentido, né, não da mentalidade da inteligência. Mas de final de novembro, foi quando eu comecei a dar meus passos no contexto acadêmico, que era, se eu não agisse, eu ia perder meu doutorado. Hoje eu estou no 4º ano. Iniciei o 4º ano do doutorado. Já qualifiquei, sou uma pessoa qualificada. Tenho o meu valor registrado. E lá, né, não passado. E na vida eu já sabia. E tenho até fevereiro do ano que vem para defesa. Então, o que eu faço? Qual é o meu foco para abril? Ajustes do que foi sugerido pela banca. Pontos de teoria, né? Outros tantos pontos de roteiro, de teoria, para lapidar. E em maio o professor já falou que eu vou para campo. E em campo vai ser no contexto da organização. Eu não vou fazer entrevista remota. A lógica do nosso trabalho, né? Nosso, porque é meu e dele. A lógica do trabalho é fazer com a pessoa em loco. Então eu vou às indústrias, já estou esperando ansiosamente a oportunidade de ir conversar com os gerentes, né? São gestores de RH, coordenadores, supervisores, homens, né? Eu acho, em sua maioria. Conversar com eles sobre como eles lidam com o humano dentro da organização. Essa é a minha tese. Esse é o chamariz, né? Minha bandeira que eu vou levantar academicamente agora e para frente, né? Profissionalmente falando, de interesse de atuação.
a saúde mental, o carreira e maternidade tá em mim e tem o maio todinho para ser executado, ser visto, ser colocado em prática. Uma coisa que eu percebi, o ano passado eu falei só comigo, né? Não falei com ninguém. Você falou em que será que vai trazer alguma coisa? Aí eu me lembrei agora, né? Eu pensando em rir, sozinha. O ano passado eu era do operacional. Eu fazia as ligações, convidei, assim, dediquei muito tempo, que eu não deveria ter dedicado, aí foi um grande problema, muito tempo para o Maio Furtacô, né? A saúde mental materna, que é o movimento é Maio Furtacô. E foi um tempo que eu tirei da tese. E isso me trouxe problemas. Dediquei muito. Eu era do operacional. Hoje eu sou do estratégico. Hoje tem equipes, né? O movimento cresceu, ele está maior. Então, eu não fico mais só à frente de coisas. Continuo fazendo o que eu gosto, conexões, contatos, sendo ponte. Estou à frente do empreendedorismo porque eu escolhi estar nas escolhas. Foi me dada possibilidades, eu fiz, não tinha ninguém, me bota lá que eu fico. O ano passado, eu organizei a compra das camisas. Tem noção do que é organizar um movimento com 53 pessoas para divulgar, para vender, para receber, para conferir tamanho, não sei o quê. Isso foi eu ano passado, para você ver o nível de... Eu fui essa pessoa ano passado. Esse ano, tem uma pessoa que ficou responsável por isso. Eu dei suporte fazendo os contatos. A gráfica é a mesma. Enfim, as pontes que eu fiz o ano passado estão sendo usadas por outras pessoas. Eu fiz um caminho e outras estão usando. E é esse o meu papel. Essa é a minha identidade enquanto indivíduo no mundo. Eu gosto de fazer conexões, ligar pessoas a pessoas. E quando eu consigo fazer isso, me transborda. Eu tenho feito isso de diferentes formas. E para mim tem sentido o que eu faço. A conexão que vocês me trouxeram com Carlete, eu não consigo explicar. Encontrei ela na missa ontem. Eu falei, mulher, eu fiz mulher. Tenho falado com ela coisas que eu acho que eu só falei a ela, né? Porque eu senti que seria uma pessoa, né? Tenho escolhido com quem eu falo. Eu falo muito, mas eu tenho selecionado. Essa pessoa eu consigo abordar esse assunto, essa parte de mim, essa outra. Porque não é todo mundo que me vê por inteiro, que me vê desnuda. E não é todo mundo que entende quando eu estou desnuda. Né? Desnuda. No figurado. Mas não é todo mundo que consegue entender. E eu entendo, tudo bem. É do outro. Novamente, eu sou responsável pelo meu. O que eu boto pra fora, o que eu transbordo é meu. Agora, o que o outro traz em contrapartida é dele. Pessoas têm saído do meu contexto por escolha delas. E outras estão chegando. E outras têm chegado. E tem chegado tantas que eu olho assim, Senhor, obrigada. Conexões que tem... Nem sei explicar, nem posso falar ainda, porque está em processo. Mona Lisa, foi maravilhoso ter você aqui mais uma vez, Muito né, bom, na nossa mesa. Assim, agradecer pela sua coragem, né, de ter aberto coisas, né, ter dividido com a gente aqui. Intimidade, né? Isso, intimidade e falar tão abertamente, né, de todo o Sabe seu por que eu processo. faço isso? Porque eu tenho propósito. Tem um propósito. Se eu vivi, se me foi permitido viver até o limite da cordinha, é porque isso vai ajudar outra pessoa. Quando eu dei entrevista na rádio, já ajudou, né? 2 ou 3 pessoas disseram que meu relato, né, impactou de alguma forma. Então, são oportunidades que eu tento de fazer a minha voz ecoar em outros espaços. E convites têm surgido que eu faço, meu Senhor Deus, obrigada. É pra eu ir? É pra eu ir? Eu peço em oração, em silêncio, e ele me dá a oportunidade. Fui convidada, tive uma oportunidade profissional, né, falando de escolhas, semana passada, de uma pessoa, e que me empolguei na hora, né, que eu me empolgo fácil. Mas aí, conversei com o meu grande mentor, consultor marido, aí ele fez, não é o momento. E eu entendi que não era o momento. Eu vou dizer um não a uma grande oportunidade profissional, porque não é o momento dela, pra mim. Vai exigir... vai me sobrecarregar de uma forma que eu não posso no momento. No momento, não. Eu vou dizer isso à pessoa. Agradeço a oportunidade. Seria, né, representante nordeste de uma empresa. Agradeço. Ele me achou. Olha só, para finalizar, mulher. Como essa pessoa me achou.
Ele entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Eu tava na aula de fit dance, quando eu vejo um número diferente, eu fiz, oxe, que número é esse? Aí eu fui abrir a mensagem. Aí a pessoa falando, né? Explicou o nome da empresa e tal, não sei o quê. E tinha me visto no LinkedIn. Eu fiz, foi pelo LinkedIn. Ele falou da entrevista na Catura, então eu fiz, oxe, ele viu na Catura. Eu pensei, eu postei no LinkedIn. Eu fiz, eu não postei. Aí eu fui achar, fui me procurar lá. Eu não postei da entrevista que eu dei na Caturité, em 8 de março, Dia da Mulher. Sim. Eu não postei lá. Eu fiz, como é que ela achou essa entrevista? Aí eu perguntei, como foi que você achou? E olha como ele me achou. Ele viu o programa com Juliana. De Juliana, ele gostou da minha participação e foi me procurar. Me achou na Caturité, que foi para trás, uma semana para trás, que achou meu LinkedIn e que tinha o meu contato de WhatsApp. E falou comigo. Ai. Sensacional. Quem É quer? Deus. É, exatamente isso. Conexões. Conexões. Propósito, sentido, não é? E Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Oxente, como é que tu sabe disso? É o que eu falo. Eu vi uma mensagem e tenho falado isso com recorrência. Presencialmente, pessoalmente ou no virtual, né? Me procura lá meus vídeos no meu piloto. Desde o piloto 4, eu acho. Foi quando eu tive acesso a essa mensagem. Essa mensagem chegou até mim. Chegou, literalmente. Chegou. Eu tenho falado sobre isso. Ele usa pessoas para abençoar pessoas. É o método predileto de Deus. E se eu abençoo tantas pessoas, é porque eu tenho recebido muitas bênçãos. Exatamente. E são bênçãos imerecidas, por vezes. E é o meu compromisso de colocar, de promover uma corrente do bem, que é outra coisa que eu tenho gerado movimento. Muita coisa, mas é muita coisa. Gerado movimento. Se você, o que é a corrente do bem? Se você recebeu algo meu ou de qualquer outra pessoa que fez sentido e foi bacana pra você, não precisa retornar pra mim. Passa pra mais 3. E cada um desses 3 que receber, passa para mais 3. Então, fica 1, 3, 9 e exponencialmente vai sendo multiplicado. É do filme A Corrente do Bem, do menininho que tinha um projeto de sociologia, projeto de história para fazer. História não, filosofia para fazer. E no filme, o menininho começa, escolhe 3 pessoas e no final lá do filme, ele recebe uma coisa e que foi um desses 3 que ele tinha feito no início, que gerou para o outro, que gerou para o outro. Toda uma cidade é impactada. Toda uma cidade é impactada por esses 3 movimentos que ele faz no início. Essas 3 pessoas que ele escolhe abençoar no início. Toda uma cidade. Isso é fantástico. Né? Fantástico. É sensacional. É o poder do coletivo. É o poder coletivo, Ubuntu. exatamente. Ubuntu. Obrigada, Mona Lisa. Muito obrigada. Foi muito bom te receber aqui. Eu que agradeço. Pois a gente tem que terminar. Eu que agradeço. Mas a gente vai deixar aqui o seu contato, as redes sociais, né? Quem quiser achar a Mona Lisa, ver os vídeos, conhecer a história, projetos, né? Enfim, até convidar ela para palestras, enfim, tudo mais. A gente vai deixar aqui, né? E se a história dela impactou você, faça como ela falou, passe para mais 3 pessoas, que vão passar para mais 3 pessoas. Então, compartilhe o vídeo, né? Se inscreva nas redes sociais. E críticas, dúvidas, sugestões, manda, né? Não, Isso, ativa o sininho aí, compartilha, né? Isso. E vamos levar adiante A mensagem. coisas boas. Exatamente. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.